Novas revelações do alto comando militar agitam Brasília. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre, amigas, amigos. Estamos iniciando, não é repetição do passado, mas a pauta não sai. A gente já falou várias vezes sobre isso, que é o assunto que envolve a importante figura de um ex-presidente da República, que foi Jair Bolsonaro. Essa investigação que corre na Polícia Federal, cada dia traz novas revelações. E a última delas, que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo, dá como certa as íntegras dos depoimentos dos dois comandantes militares, da Aeronáutica, Batista Júnior, e do Exército, Freire Gomes. E o que traz é, de fato, muito sério. É importante fazer uma ressalva antes de Rodolfo Lago entrar com a informação e a análise de que, em nenhum momento, este conteúdo disse que houve um golpe de Estado no Brasil. Existe uma investigação por parte da Polícia Federal de suspeita de uma trama golpista, mas é importante se entender isso. Acontecer o golpe é um fato contrário à nação e ao Estado Democrático de Direito. Porém, conspirar contra esse Estado Democrático de Direito não torna o crime menor. Não é isso, Rodolfo Lago? Sim, é isso. Quer dizer, o que a gente tem, né? A cada dia vão aparecendo novas informações, mais detalhes dessa investigação que vão tornando mais clara a ideia de que houve, de fato, uma conspiração para depor o presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois depoimentos falam, muito claramente, detalham duas reuniões, uma do presidente Jair Bolsonaro com os comandantes militares e outra do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, também com esses comandantes militares. É importante a gente pontuar no tempo quando essas duas reuniões aconteceram. A reunião com o Bolsonaro aconteceu em novembro de 2022. A reunião com o ministro da Defesa em dezembro de 2022. Ou seja, as duas reuniões aconteceram depois das eleições de 2022, ou seja, aconteceram quando Luiz Inácio Lula da Silva já tinha sido eleito presidente da República. E então, nessas duas reuniões foram apresentadas a tal minuta do golpe, ou seja, uma minuta que determinava que fosse instaurado no Brasil um estado de defesa para fazer uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral para anular aquela eleição, criar uma comissão eleitoral, né, que fosse convocar uma nova eleição no país. Ou seja, então, nada disso era relacionado a dar mais segurança à eleição. A eleição já tinha acontecido. Tudo isso estava relacionado a depor um presidente eleito. Então, é uma coisa realmente muito grave, muito séria. Tem mais detalhes que a gente vai, na sequência, dizer aqui para vocês. É importante pontuar para vocês que estão do outro lado, a gente vive essa polarização desde dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos grupos sociais. Mas o importante é entender que os fins não justificam os meios, ao contrário do que disse Maquiavel no seu célebre livro O Príncipe. Porque para que não se tenha um opositor no poder do Brasil, não vale qualquer coisa. Não vale até um golpe de Estado, uma tentativa de deposição de uma pessoa que foi eleita. A gente pode não concordar com as decisões, mas temos que acatá-las. Isso é viver em democracia. Agora, esse inquérito, de fato, coloca a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro muito séria do ponto de vista, inclusive, Rodolfo Lago, da possibilidade de prisão. Pois é, porque o que acontece então? Então, detalhando um pouco mais. Em relação à reunião, a primeira reunião na qual o Bolsonaro chama os comandantes militares, já havia um bom nível de detalhamento. A gente sabe lá, o almirante da Marinha, Almir Garnier, acatou a ideia do golpe e os outros dois comandantes da Aeronáutica e do Exército não aceitaram a ideia. Então agora, esses novos depoimentos, eles detalham essa outra reunião, quer dizer, depois disso, então, houve uma insistência em dezembro
do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que levou, segundo os depoimentos, uma minuta que até era mais extensa do que a primeira apresentada na reunião com o Bolsonaro. Ou seja, então, mesmo a partir daquela primeira reação, continuou se discutindo aquilo, dando mais detalhes, criando mais detalhamento para a ideia. E aí, segundo os depoimentos, essa reunião com o Paulo Sérgio Nogueira foi uma reunião muito tensa, porque aí, na hora que Paulo Sérgio Nogueira chegou com um documento colocado em cima da sua mesa e falou sobre do que se tratava, o almirante, o brigadeiro Batista Júnior, então perguntou: isso significa então que nós não vamos permitir a assunção, ou seja, a posse do presidente eleito? Então, quando o Paulo Sérgio Nogueira assentiu que era essa a ideia, ele pegou e disse assim: eu não vou aceitar isso, a aeronáutica não aceita isso, e levantou-se, saiu da reunião, né? E o Freire Gomes, nessas ocasiões, nas duas reuniões, teria chegado a dizer que, numa hipótese disso, ele seria obrigado, como comandante do Exército, a dar voz de prisão ao presidente Jair Bolsonaro. Então, o clima era esse, o clima muito tenso, muito pesado. Então, Batista Júnior e o Freire Gomes dizem lá que, a partir desse momento, eles começaram a ser atacados em redes sociais militares, sendo chamados ali de melancia, né, que é verde por dentro, verde por fora, vermelho por dentro, ou seja, quer dizer que então por dentro seria comunista, né? Enfim. Petista. Petista, né? Agressões desse nível, chamado de traidor. Freire Gomes a mesma coisa, né? Numa conversa, o general Braga Neto, que foi o candidato a vice do presidente Bolsonaro, não precisa repetir o termo, chegou a dizer um termo chulo, né? Que, enfim, a gente não vai repetir aqui. Enfim, esse era o clima da coisa. E o clima era tão sério nesse sentido que quem circula em muitos lugares, e nós fazemos isso não somente do ponto de vista jornalístico, mas também pessoal, e temos também vários grupos, temos amigos, familiares, enfim. O Brasil está dividido, a gente tem amigos de todos os lados e a gente está sempre pronto a apurar a informação. Uma fala era muito clara antes das eleições, se dizia abertamente em alguns grupos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro que, se Lula fosse candidato, não seria eleito. Se fosse eleito, não tomaria posse. Portanto, esta chamada brincadeira que circulava nos grupos de apoio ao ex-presidente, com esta revelação, praticamente encaixa. Pois é. Vocês vão lembrar de um episódio, uma conversa do Braga Neto, naquele cercadinho do Palácio da Alvorada, na qual estão ali apoiadores do presidente Bolsonaro, e ele pega e diz a ele: não, esperem, tenham calma, porque alguma coisa vai acontecer, né? Aí nas redes sociais falava naquela lista: vamos esperar 72 horas. Ou seja, todas essas coisas se encaixam. É triste, porque, de fato, se for comprovado que houve uma conspiração de Estado feita pelo próprio presidente da República, é algo muito sério e que não pode se passar pano, apesar de ser um grande líder popular no Brasil. Daqui a gente encerra, agradecendo porque estendemos um pouco mais, mas, de fato, o assunto é importante e merecia essa avaliação. Aqui agradecemos também a sua audiência e durante toda essa semana ter acompanhado este nosso conteúdo. É isso aí, gente. Um excelente fim de semana para todo mundo. E o convite sempre, porque é da máxima importância para a gente. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemecredibilidade.com, se inscreva nos nossos canais ICTV e os demais. Obrigado e até segunda-feira.